Bom dia! Bem-vindos à teleconferência da EDP Energias do Brasil, na qual serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2019 e do primeiro semestre de 2019. Todos os participantes são conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar *0. Essa apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet através do site www.edp.com.br/ri. Nele, os senhores também poderão obter o release de resultados da companhia. Antes de prosseguir, a EDP Energias do Brasil esclarece que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da EDP Energias do Brasil. Estas expectativas dependem da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, passo a palavra ao Sr. Miguel Setas, diretor-presidente de Relações com Investidores da EDP Energias do Brasil, que iniciará o call. Por favor, Sr. Miguel, pode prosseguir. Obrigado. Eu queria dar as boas-vindas a todos à nossa apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2019. Estou aqui no sede da EDP com o CFO da companhia, Henrique Freire, e com outros executivos da empresa. Estamos aqui disponíveis depois para fazer uma sessão também de perguntas e respostas. Eu gostava de começar esta apresentação por dar um certo contexto, e começando aqui na página 2 da nossa apresentação, eu gostava de dar um certo contexto sobre aquilo que passou neste trimestre e de uma forma geral também no semestre em causa. Acho que é importante realçar que este é um trimestre que tem um cenário hidrológico favorável, ou seja, com um GSF elevado, com um PLD relativamente baixo. Isso influencia de alguma forma, vamos ver, aqui os resultados da nossa gestão energética e do nosso ponto de vista, de uma forma esperada, porque efetivamente nós adotamos uma gestão energética integrada e naturalmente no momento em que o cenário energético é mais favorável, obviamente os hedges que estão contratados acabam por funcionar como mitigadores desse upside que resulta do cenário energético, vamos ver isso mais à frente. Acho que outro ponto importante que marca o trimestre e também o semestre é a evolução de volumes. Vamos ver que as concessões da Energias do Brasil estão com aumentos de volume superiores até às do próprio país, do Brasil, e esse aumento de volumes naturalmente tem reflexo positivo nos resultados da distribuição, mas também alguns impactos, em particular, na apuração das perdas, e, portanto, no Espírito Santo, em particular, temos um ligeiro acréscimo da perda não técnica, que vamos ver mais à frente também. Mas as duas distribuidoras continuamos a manter uma descida das perdas totais, temos 0,19 pontos percentuais de redução em São Paulo, temos 0,10 pontos percentuais de redução no Espírito Santo, em termos de perdas totais, comparando, digamos, o igual período do ano passado com o ano 2019. Acho que é também destaque do trimestre todo o esforço que a companhia tem vindo a fazer de aceleração do seu investimento neste novo segmento na qual estamos a construir uma posição estruturante da transmissão. E, portanto, verão daqui a mais alguns slides que temos cerca de 29% do nosso CAPEX já realizado, do nosso compromisso de CAPEX já realizado à data, e um avanço significativo em todas as linhas, não é? Aliás, do lote 21, veremos daqui a pouco, estamos com 39% já do nosso CAPEX realizado, o que é significativo. Este foi também o trimestre em que nós anunciámos a compra de mais um lote, o lote Q, que agregou cerca de 400 milhões de reais ao CAPEX global
deste segmento de negócio. Estamos com um CAPEX global de cerca de 3,8 bilhões de reais neste segmento da transmissão e evoluções significativas que eu vou entrar um pouco mais em detalhe, tanto do ponto de vista de licenciamentos como do ponto de vista dos financiamentos já obtidos para os vários projetos de transmissão. Portanto, eu diria, se há alguma coisa que este trimestre é de facto distintivo, no ritmo com que nós estamos a executar as nossas obras, que nos permite desde já fazer enfim, uma perspectiva antecipada daquilo que vão ser os avanços e as antecipações da conclusão destes empreendimentos. Depois, enfim, um corolário disto, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de custos, continuamos com um foco muito exigente no controle de custos. Aliás, se fizerem a comparação do rácio do OPEX sobre margem bruta, que para nós é, obviamente, uma medida global de eficiência das operações integradas, esse rácio é seguramente um dos melhores rácios da indústria e está, no caso deste semestre, abaixo dos 29%, o que para nós é já uma medida de eficiência muito significativa. Enfim, dispenso dizer também, mas enfim, só para não deixar isso por mencionar, estamos enfim, continuamos com um balanço, como é habitual na EDP, um balanço bastante saudável e sempre preparado, quer para cenários mais exigentes de stress financeiro, quer para cenários de crescimento, onde pode ser necessário utilizar essa disponibilidade financeira. Dito isto, acho que agora vale a pena entrar um pouco mais em detalhe na página 3 da apresentação sobre os números de mercado que vos comentei há pouco. Nós temos, como vocês podem ver nesse slide 3, um crescimento de 6,8% de volumes no Espírito Santo e de cerca de 1,8% em São Paulo, portanto, year to date, não é? Acumulado à data. Isso, obviamente, traduz-se em resultados favoráveis no segmento da distribuição. Quando olhamos para as perdas, estão cá em baixo, no slide 3, vemos o que eu tinha mencionado, portanto, a manutenção desta redução quando comparamos períodos idênticos, não é? Portanto, o segundo trimestre de 2018 com o segundo trimestre de 2019, em que aqui se, obviamente, neutralizam os efeitos de sazonalização, enfim, sazonais, que afetam os volumes das duas distribuidoras. E, portanto, vemos aqui que temos uma diminuição de 0,19 pontos percentuais em São Paulo e 0,10 no Espírito Santo. Com a nota que eu tinha mencionado há pouco, do ligeiro acréscimo nas perdas não técnicas, essencialmente por conta deste aumento de volumes tão expressivo no Espírito Santo, cerca de 6,8%, que eu já mencionei. Mas, portanto, a nossa perspectiva going forward, portanto, a nossa perspectiva daqui para a frente é continuarmos com este foco que nós temos mantido nos últimos anos e que não será diferente agora, de perdas muito controladas, próximas dos níveis regulatórios. Temos agora, como vocês também sabem, novos referenciais que vão ser introduzidos pelas revisões tarifárias e o nosso objetivo é de continuarmos sempre próximos desses referenciais. Portanto, nada muda na estratégia da companhia a partir desse momento em que teremos novos referenciais. Ora, pedia-vos que fôssemos à página 4 para vos comentar, e nós vimos nos relatórios que foram saindo esta noite, esta manhã, bastantes alusões à questão da gestão energética. Achamos que este gráfico é importante para mostrar como é que nós interpretamos, como é que nós fazemos a gestão energética no Grupo EDP. Se virem na página 4, o ano 2017 e o ano 2018 foram anos em que os cenários hidrológicos foram verdadeiramente desafiadores e, portanto, veem que se a companhia não tivesse feito a sua estratégia de mitigação, teria uma perda potencial de margem de 640 milhões em 2018 e de 718 milhões em 2017. Efetivamente, não foi isto que aconteceu, porque nós adotámos, como sabem, como todos sabem, uma estratégia muito agressiva, muito completa de visualização deste risco e de mitigação deste risco. Portanto, vê que em todos estes anos, tanto no ano 2018 como 2017, o risco hidrológico foi
totalmente, ou quase totalmente, no caso do ano 2017, mitigado, não só pelos mitigadores que nós contratámos, que nós temos no nosso portfólio energético, como também pelos resultados da comercializadora. Portanto, nós interpretamos a cadeia de valor, geração e comercialização, como uma única cadeia de valor. Vamos agora para o ano 2019, primeiro semestre de 2019, para entender e talvez até ajudar a clarificar a interpretação dos nossos resultados, entendermos que num cenário em que o risco hidrológico, PLDs mais baixos e GFFs mais altos, e portanto em que o risco hidrológico se traduz num upside, obviamente que os mitigadores que nós temos contratados funcionam como redutores desse upside, não é? E é o que nós vemos aqui, 97 milhões de risco hidrológico, potencialmente um upside que resultaria desse melhor cenário energético, que são reduzidos em 73 milhões pelos mitigadores contratados. Uma parte, o hedge que nós temos contratado, são 17 milhões desses 73, e uma parte pela sazonalização das nossas garantias físicas. Nós remetemos, como vocês veem, parte das garantias físicas para o terceiro e quarto trimestres, que esse gráfico está do lado direito, no canto superior direito, em que vemos a linha azul esverdeada, obviamente com uma alocação maior de energia de garantias físicas no segundo semestre. E, portanto, acho que é importante vermos esta realidade. Estamos num ano em que a leitura do risco hidrológico é simétrica daquela que foi nos anos anteriores. E, obviamente, os mitigadores funcionam como redutores do upside que vem desse risco hidrológico. Depois, um apontamento sobre comercialização. E aí vocês veem que temos 25 milhões de reais na comercialização, que é um resultado que eu diria bastante inferior àquele que nós vimos nos 2 anos anteriores. E aqui duas razões fundamentais. Uma razão de proteção de risco. Todos nós sabemos o que é que aconteceu no mercado de comercialização, no mercado livre, no início do ano, inclusive com algumas comercializadoras que deixaram de operar por restrições financeiras e, portanto, a EDP, seguindo o seu perfil de risco conservador, adotou uma postura conservadora, restritiva, em relação às suas contrapartes no mercado de energia livre. E, portanto, vocês veem, nós reduzimos os volumes de energia livre, de energia comercializada, de energia tradeada no mercado livre. E, portanto, acho que esse é um primeiro ponto para explicar porque é que 25 milhões é mais baixo do que metade, não é? Que seria uma forma simplista de olhar para os resultados dos anos anteriores, metade dos 2 anos anteriores. E depois o outro ponto, obviamente, resulta deste cenário energético que naturalmente para a comercializadora também tem um impacto, não é? Portanto, adotámos uma visão conservadora restritiva sobre contrapartes e, naturalmente, o cenário energético benigno traz-nos também menos oportunidades de volatilidade, menos oportunidades para criar valor com a comercializadora. Portanto, razão pela qual temos um valor mais baixo na comercialização. Mas se olharmos para aquilo que é a diferença entre os nossos PPAs, o que está contratado, e aquilo que foi a nossa margem bruta, os senhores podem confirmar que nós temos cerca de 50 milhões a mais daquilo que são os nossos, digamos, o nosso arcabouço contratual, aquilo que é a energia contratada pela companhia e, portanto, ainda assim, à semelhança daquilo que nós vimos nos anos anteriores, uma gestão energética que se traduz por uma visão positiva, uma visão construtiva do cenário de gestão energética do grupo. Portanto, acho que esta explicação, e podemos depois entrar em mais fundo, se vocês quiserem, no período de perguntas e respostas, acho que ajuda a interpretar a forma como nós fazemos a gestão energética no grupo EDP. Pedir-vos agora que fôssemos à página 5, que é a página que tem uma visão sobre a execução de CAPEX e a evolução dos nossos projetos de transmissão. E aqui a confirmação daquilo que vos mencionava no início, que é uma realização de 29% do CAPEX. Neste segundo trimestre, vocês veem, nós temos 75% de CAPEX superior àquilo que foi no primeiro trimestre. Temos um avanço, um ritmo já muito acelerado de execução das nossas obras e, portanto, quando somamos a totalidade deste CAPEX, enfim, estamos a quase a 1/3 daquilo que é o nosso compromisso com os projetos que contratámos nos leilões anteriores e soma-se a este compromisso agora este novo lote que nós contratámos, o lote Q, com projetos em Santa Catarina ou com linhas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul e 2 subestações e que, do nosso ponto de vista, uma aquisição
que fez todo o sentido, porque foi, digamos, realizada com taxas de rentabilidade maiores do que aquelas que nós estávamos disponíveis para contratar nos leilões nos quais perdemos. Nos últimos 3 leilões, como sabem, não contratámos nenhum projeto de transmissão e, portanto, tínhamos como rentabilidade mínima cerca de 10, 11% real. Nós contratámos agora um projeto com uma rentabilidade implícita superior a 12% de rentabilidade acionista real, alavancada, e, portanto, consideramos que é um movimento em tudo coerente com a nossa estratégia de rentabilização deste segmento, em tudo coerente com isso, porque estamos dentro daquilo que são os patamares de rentabilidade mínimos que a companhia tem exigido e havia até no intervalo superior daquilo que têm sido os últimos leilões. Portanto, os projetos contratados nos últimos leilões, como os senhores sabem, foram tendencialmente com rentabilidades mais baixas e a razão pela qual nós não contratamos nenhum projeto. Portanto, dito isto, temos 3,8 bilhões de reais para fazer em transmissão, cerca de 1/3 desse CAPEX está, dos lotes que já tinham sido contratados inicialmente, estão executados. Destaques fundamentais nesta realização das obras, temos ELIs de todos os projetos, exceto do lote 18, que está neste momento com a licença prévia, e do lote Q, que está parcialmente licenciado, ainda precisamos de complementar ainda a licença. No lote 21 também temos uma parte da licença de instalação e ainda estamos à espera da complementação dessa licença para poder ter todo o licenciamento da linha concluído. Do ponto de vista das soluções de financiamento, também basicamente todas endereçadas. Estamos neste momento a terminar, digamos, a solução de financiamento do lote 18 e iniciaremos no segundo semestre o financiamento também do lote Q. Mas, portanto, basicamente acho que a mensagem aqui é de tranquilidade, os projetos todos com evoluções significativas de CAPEX, dentro dos cronogramas, uns mais avançados do que outros, mas globalmente estamos bastante tranquilos com a execução destes projetos. Dito isto, acho que passo a palavra aqui ao Henrique Freire para ir ao detalhe dos números do trimestre. Bem, bom dia a todos. Pedia para passarmos ao slide 6, onde temos aqui alguns dados dos nossos resultados financeiros. Começando aqui pelo EBITDA, nós vamos ter uma evolução quando comparamos este trimestre com o trimestre de 2018, nominal de menos 6,8%, mas é necessário fazer alguns ajustes para que a comparação faça sentido. Primeiro, temos que retirar da base de comparação de 18 as PCHs e Santa Fé que foram em Costa Rica, que foram vendidas em 18 e, portanto, elas não contribuíram para o resultado de 2019. Depois, são os ajustes que fazemos também contábeis dos efeitos não caixa, nomeadamente nas transmissoras em construção, que hoje contabilizam o resultado, e também da VNR na distribuição. Há um evento em T100 que ocorreu no ano passado, no primeiro semestre, muito concentrado no segundo trimestre de 2018, que foi no recálculo do ADOMP, que permitiu um ganho adicional na altura de 62 milhões, e isso obviamente não se repete, não é perene, não se repete é caixa, foi caixa, mas não se repetiu neste trimestre. E, portanto, feitos estes ajustes, o nosso EBITDA ajustado tem um crescimento próximo de 12% quando comparado com o trimestre do ano passado. Um foco aqui por negócio, que variações é que temos? Primeiro falando de geração hídrica. Aqui um destaque, como o Miguel explicou atrás, na nossa gestão integrada, há um deslocamento de energia para o segundo semestre, mais do que o ano passado, e, portanto, esse deslocamento de energia fez com que houvesse uma retirada, quando comparamos este semestre com o semestre do ano passado, uma redução de 53 milhões de reais nos nossos contratos de energia. Portanto, isso impacta a geração hídrica nesse montante. Em P100, falei do ADOMP, mas do lado positivo tivemos já na nova regra de serviços ancilares, tanto na gestão da ONF, mediante leilão, é possível fazer geração acima do CVU, até um máximo de 30% acima do CVU. E isso permitiu-nos agregar uma margem adicional de 23 milhões de reais neste trimestre em P100. E, portanto, é uma nova oportunidade em P100 de incrementar a margem.
Na distribuição, o mercado tem aqui um contributo de 11 milhões, muito concentrado ainda no Espírito Santo. No cômputo do ano, este ganho do semestre é superior a 50 milhões, mas no trimestre de 11 milhões. A perda, embora neste trimestre que vimos tem um ligeiro ajuste, mas no cômputo comparado com o ano passado, continuamos a ter um ganho e uma evolução positiva. Um destaque aqui é a questão da sobrecontratação, são eventos menos controláveis. A sobrecontratação, o ano passado, deu um ganho neste trimestre de 8 milhões, que não se repetiu este ano, porque não houve lugar a sobrecontratação. Do lado de outros negócios, e nomeadamente da questão aqui da comercializadora, a comercializadora, também explicado atrás na questão energética, teve um resultado de 46 milhões inferior ao ano passado, tem um resultado positivo, mas 46 milhões inferior ao ano passado, lembrando que também no ano passado tinha tido neste trimestre um resultado muito expressivo. Podíamos passarmos ao slide 7, onde temos no slide 7 a evolução aqui do PMSO, da nossa base de custos. Primeiro, ver que é necessário para fazer uma análise de PMSO consistente e faça sentido, temos que fazer alguns ajustes nessa análise. Os ajustes não são necessariamente no sentido de melhorar a análise, são no sentido de trazer transparência e veracidade a essa análise. Portanto, nós aqui, e também uma chamada de atenção que por vezes o trimestre não é a melhor visão, porque é uma visão que é afetada muitas vezes por efeitos de sazonalidade, algum custo específico desse trimestre, alguns incrementos de custos pontuais que nós fazemos para recuperar ganhos na frente, que portanto, trimestre a trimestre essa comparação às vezes não é muito favorável. De qualquer modo, e feitos os ajustes que são necessários, nomeadamente temos como novos negócios, não? Porque os novos negócios têm uma característica, portanto, a base de comparação, quando comparamos, tem que ser a mesma. A questão das EFRS, que também é importante retirá-las, as EFRS até desfavoráveis, até ao ajustássemos, teríamos uma visão mais positiva, portanto, que as rendas deixaram de ser agora registradas como custo, mas, portanto, feito esse ajuste, nós temos no trimestre uma evolução de 3,3%. E no semestre de cerca de 1,5%. Portanto, continuamos com o nosso compromisso de evolução de custos abaixo da inflação e portanto, estamos, enfim, é um processo que tem vindo já de longo tempo na empresa e que temos tido essa evolução sempre positiva. Uma nota aqui para o PEC-LD na distribuição. Nós vemos aqui um incremento deste PEC-LD neste trimestre, passamos de 0,9 para 1,2 quando comparamos os trimestres do ano passado com este. E, embora no cômputo do ano temos 0,9%, a tarifa também teve uma subida quando comparado, mas aqui uma nota, que há um novo registro, isso já foi feito no trimestre anterior e nós referimos isso, mas não é demais referir. Nós temos um novo registro na PEC-LD em termos de separar a PEC-LD que é registrada para consumo regular da que é registrada para consumo irregular. Para consumo irregular é mais desafiador e, portanto, as previsões são mais elevadas logo de início e, portanto, isso traz, sobretudo, mais transparência. Portanto, ela vai penalizar o número no imediato, mas acreditamos que ela traz muito maior transparência nos nossos números, e esse é o nosso compromisso, não é tanto apresentar um número por apresentar, mas uma nota importante, ele não representa uma degradação do nosso processo da nossa inadimplência, portanto não há uma degradação da inadimplência, o que existe, por um lado, é o maior combate a perdas, portanto um aumento do faturamento de consumo irregular e um novo registro com uma provisão inicial mais rigorosa quando se fatura consumo irregular, portanto, mediante esse combate a perdas. E, portanto, vocês veem esse incremento, embora esse incremento não seja tão expressivo. Por exemplo, na EDP São Paulo, nós temos um aparente crescimento da nossa base de custos para quase 10%, lembrando que 8,9 milhões dos 12,9 que ele aumenta entre trimestres é atribuível essa questão da PEC-LD. E, portanto, se retirássemos esse efeito, ficaríamos muito próximos de inflação. Conjunto de outros efeitos que também explicam, por exemplo, a primarização de equipas de campo na distribuição para combate a perdas. Elas eram terceirizadas, algumas dessas equipes, e passaram a ser primarizadas. Isso representou
alguma sobreposição de equipes em terceiros e as nossas equipes primarizadas, mas acreditamos que um ganho efetivo de perdas a prazo, porque acreditamos que são equipas que fazem sentido estar primarizadas. Pedias para passar para o slide 8, onde temos aqui uma nota sobre a nossa dívida e alavancagem. Portanto, nós temos uma dívida líquida EBITDA e o EBITDA corrigido pelos ganhos não recorrentes, nomeadamente a mais-valia o ano passado e no fecho do ano passado da venda da EPPC Gás e Santa Fé. E, portanto, corrigido isso, temos cerca de 2 vezes a dívida líquida EBITDA. Isso faz, em termos de perfil do nosso endividamento, temos mais ou menos 50% em taxa variável e 50% em taxas, digamos, fixas, IPCA e TJLP. Por um lado, a variável permite-nos rapidamente capturar esta queda de taxas que estamos a observar, e as fixas trazem-nos a estabilidade necessária que nós precisamos nos projetos e ao nível de projetos. Destacar aqui que no lote 21 tivemos o número do PCA e agora no lote 18 estamos em fase de conclusão de uma emissão, no lote 18 de uma emissão de longo prazo no mercado de capitais e, portanto, concluindo essa operação, nós fecharemos o ciclo de alavancagem das transmissoras. Passando aqui ao slide 9, no slide 9 temos algumas notas aqui sobre a revisão tarifária das distribuidoras. Primeiro, na EDP Espírito Santo, lembrando que ela vai entrar em vigor a partir de 7 de agosto. E, portanto, alguns números que temos aqui ainda são preliminares e portanto, são apresentados como ainda números preliminares. Mas uma nota importante, perdas técnicas, o número, enfim, que acreditamos afinal é de 7,06. Lembrando que este número de perdas técnicas, quando começámos o processo de revisão tarifária na primeira audiência pública, inicialmente era 6,17. Nós fizemos um trabalho profundo de análise, um conjunto de pleitos junto à ANEL, com uma análise, uma abordagem muito técnica, no detalhe, e conseguimos que a ANEL, enfim, revisse e aceitasse um conjunto desses pleitos, e, portanto, o número é 7,06, que é muito próximo das perdas técnicas que temos hoje, que é 7,14, que nós entendemos o número correto. Depois, um destaque para o crescimento da nossa BRR, isso porque nós investimos acima da nossa cota de reintegração e, portanto, faz com que tenhamos aqui um crescimento que é em linha com o que era esperado. Um destaque muito importante é que o fizemos com muito rigor. Temos uma glosa na aplicação desse CAPEX, uma glosa da ANEL de cerca de 0,4%, que acreditamos que é o melhor número em revisões, e, portanto, será provavelmente um benchmark de referência. As perdas não técnicas, ainda como números preliminares da parcela B, a perda não técnica já apontada para 10,80, comparando com o número hoje de 11,45. Na EDP São Paulo, já foi esta semana a abertura da audiência pública. Temos aqui alguns números preliminares, mas lembrando que ainda são números preliminares e, portanto, ainda haverá aqui um processo, sendo até outubro, este processo deverá correr. De qualquer forma, a glosa abaixo de 1% também na EDP São Paulo. E agora devolvi aqui a palavra ao Miguel para concluir. Obrigado, Henrique. Vou ser breve, porque já vamos com algum tempo aqui no nosso call. Queria simplesmente dar alguns destaques daquilo que vão ser as nossas expectativas para o segundo semestre de 2019. Diria, do ponto de vista da distribuição, obviamente este segundo semestre vai ser muito marcado pelas revisões tarifárias do Espírito Santo em agosto, pela revisão tarifária de São Paulo em outubro, e, portanto, nós temos plena convicção que nesses momentos teremos o reconhecimento devido daquilo que foi todo o esforço de investimento que a companhia fez nos ciclos tarifários das duas distribuidoras e também a consequência das melhorias operacionais que vieram a ser, ao longo dos últimos anos, introduzidas nas nossas concessões. E, portanto, esses para nós vão ser 2 momentos marcantes do segundo semestre. Dizer-vos também que continuaremos com um esforço muito focado no combate às perdas, no controlo daquilo que são os parâmetros de eficiência das duas distribuidoras e, portanto, achamos que este segundo semestre do ano vai ser efetivamente marcante para
o nosso segmento de distribuição. Na geração, também momentos muito importantes. Diria que talvez o principal que se prende com a resolução da questão do GSF, que nós temos expectativa que até a final do ano esteja equacionado e, portanto, vai ter inevitavelmente impacto na extensão de construção de algumas das nossas usinas e, obviamente, também impactos na conta de resultados que decorrem dessas extensões de construção. E uma nota aqui na questão neste segmento da geração, que é a nossa já declarada intenção de prosseguir um movimento de reciclagem de capital com ativos maduros, não é? E nós, aliás, como devem ter visto nas nossas demonstrações financeiras, temos um ativo que está declarado para venda, não é? Portanto, uma das nossas usinas mais antigas, vindo de Mascarenhas, está já identificada como um ativo possível de ser, do ponto de vista de capital, reciclado. Indo para a transmissão, o closing do lote Q e, naturalmente, depois associado a isso, o equacionar das soluções de financiamento e a evolução do processo de licenciamento da linha, das subestações. Portanto, isso, obviamente, vai ser importante. Continuidade da execução de CAPEX. Temos aqui uma estimativa de continuar a fazer, enfim, a alocação de capital necessária para executar cerca de 30% do CAPEX no segundo semestre e, finalmente, neste segmento, não deixaremos de olhar, como fizemos com o lote Q, para possíveis oportunidades que estão no mercado e que têm que ter, digamos, o perfil daquilo que a EDP busca nos seus targets de aquisição. Projetos em que nós possamos acrescentar algum valor. Já vimos que a EDP tem um track record de execução de obras, vê-lo na geração, está a fazer agora na transmissão, que é verdadeiramente distintivo do mercado e, portanto, naturalmente, nós gostamos mais de projetos que estejam numa fase embrionária de execução de projetos totalmente executados e, sem dúvida nenhuma, também exigências mínimas de rentabilidade. Acho que temos sido muito rigorosos. Os últimos 3 leilões não deixam dúvidas. A EDP não aloca capital de forma ineficiente e, portanto, não vai ser de forma diferente nos nossos objetivos de crescimento no mercado secundário. Finalmente, na questão financeira e corporativa, o Henrique já mencionou, não vou enfim, alongar mais, terminar as soluções de financiamento dos nossos lotes de transmissão, manter disciplina férrea na questão dos custos sempre abaixo da inflação e uma tónica que nós nunca deixamos de mencionar e que para nós é fundamental, que é prosseguir no nosso processo de transformação digital, do qual já começamos a colher benefícios, não só de qualidade das nossas operações, porque estes robôs que temos implantados e esta automação de processos leva-nos para processos hoje mais eficientes, mas também, naturalmente, o impacto que isso tem em otimização da estrutura de custos e da nossa melhoria de eficiência que temos vindo também a mostrar ao longo dos últimos trimestres. Dito isto, termino por aqui a apresentação e remeto para perguntas e respostas à vossa descrição. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Chamamos a atenção que eventuais perguntas em inglês serão respondidas pela companhia em português e traduzidas pelo tradutor simultâneo. A nossa primeira pergunta vem de Maria Carolina Carneiro, Credit Suisse. Oi, bom dia a todos e obrigada pelo call. Tenho 2 perguntas. A primeira, queria aproveitar que vocês colocaram um slide comentando já até um pouquinho da nota técnica da revisão tarifária da EDP São Paulo. E aí colocaram alguns itens, né? A BRR, por exemplo, veio bastante boa, na nossa opinião. E colocaram item de perda também. A gente notou que na nota técnica a ANEEL sugeriu uma trajetória de redução de perda.
Eu queria só que vocês pudessem comentar um pouquinho se vocês acreditam que essa trajetória de fato é algo que estava no radar ou já esperado, ou se vocês acreditam que de repente tanto a trajetória como o próprio número para perda técnica ou não técnica pode, enfim, ter algum tipo de melhoria. E aí já aproveitando o que aconteceu com a própria EDP Espírito Santo, né, que a gente viu que de fato no final a perda técnica melhorou, se vocês acreditam que tem algo parecido por vir na EDP São Paulo. E o segundo ponto que eu queria que vocês comentassem é a PSLD, né, a provisão para devedores duvidosos. Vocês comentaram no slide que estão tomando aí, que adotaram uma nova metodologia para contabilização, né, distinguindo o consumo das áreas, o consumo regular e irregular. É só para a gente entender um pouquinho melhor esse nível, então, de 1,2% da receita que veio, no caso da EDP São Paulo, seria algo, então, recorrente, derivado dessa metodologia, ou foi algo mais pontual e a gente deve ver, talvez, um indicador um pouco diferente para os trimestres? Só para a gente ter uma noção se precisa adaptar isso nas modelagens e até o que esperar para os próximos trimestres em relação a essa provisão. Obrigada. Carol, obrigado pela pergunta. A primeira pergunta vai ser aqui respondida pelo Donato, que está acompanhando muito de perto todo o processo de revisão tarifária, e o Henrique vai dar mais algum detalhe sobre a TQLD, está bom? Carol, bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre perdas técnicas. Na EDP Espírito Santo, o que a gente faz sempre, né, com as perdas técnicas e as não técnicas? As perdas técnicas é um processo bem complexo que ele simula a operação de toda a nossa rede. Então tem muita informação, muita base de dados que a gente tem que buscar tanto da rede quanto do consumo. Na EDP Espírito Santo, a gente identificou várias divergências na base do sistema mesmo, da configuração dele, e também até nas configurações de consumo. Essas inconsistências todas eram questões de importação no software oficial, e a gente explicou isso para a ANEEL, ela entendeu, então teve alteração dos consumos, questões numéricas, que acho que a gente vai entrar no detalhe, alterações da rede, muita mudança na rede em função das obras que foram realizadas. A ANEEL entendeu todas as diferenças e na própria nota técnica dela ela reconhece isso, e a simulação com a rede nova, com o consumo novo e adequado, fez a perda chegar no 706, que é esse valor final que está aí. Na EDP São Paulo, esse trabalho está em andamento, né? O valor que foi publicado pela ANEEL já é um valor que reflete bem a configuração nova da rede, os investimentos todos que foram feitos e que reduziram realmente a perda que a empresa tem, e o modelo que você roda, o resultado está bem consistente com a realidade. É possível alguma alteração, mas são alterações bem pontuais, devem ser muito menos relevantes e impactantes do que as que a gente teve na EDP Espírito Santo. Nas perdas não técnicas, também tem todo o modelo que a ANEEL faz e a gente revalida todos os números e todo o processo, né? A gente teve acesso a esse número final há cerca de 2 semanas, e a gente está trabalhando nele para identificar divergências. E até o momento também não existem grandes divergências para uma mexida grande no valor que está na audiência. Tá? Era o valor esperado, e a gente está identificando se na aplicação teve alguma divergência mais pontual, mas os dois números, perda técnica e perda não técnica, da EDP São Paulo, estão bem em linha com aquilo que a gente já tinha feito, né? E na EDP Espírito Santo teve divergência e a gente conseguiu corrigir. Tá certo, obrigada. Deixa-me tentar dar aqui uma nota em relação à questão da PEC-LD. Primeiro, entender a nova regra. O setor usava tradicionalmente a regra regulatória. A regra regulatória é, se alguém não paga ao fim de 90 dias, ela é registrada no caso residencial, 180, 360, conforme a classe do cliente. Na nova regra contábil, que foi adotada já este ano, a regra passa a ser por perda esperada. Portanto, por isso é que mudou de PDD para PEC-LD. E essa perda esperada é feita mediante a análise de uma matriz, e essa matriz pega na análise dessa metodologia que nós desenvolvemos, que achamos que é uma metodologia robusta, é com a perda esperada do meu histórico. Eu sei que quando faturo esta classe de clientes eu vou ter uma despesa esperada
de tanto. Portanto, eu vou recebendo, digamos, mediante uma certa curva. Todos os ajustes a esta curva, eu vou registrando também a relação de PEC ao D. Mas no dia que eu faturo, no primeiro dia, eu registro imediatamente uma perda, porque eu sei que, na média, sempre conforme a classe de clientes, eu não vou receber certos clientes. Depois os ajustes, vou trazendo os ajustes. Foi entendido, há uma classe aqui que é o consumo irregular. Quando nós fazemos o combate a perdas, temos que fazer um faturamento de consumo irregular que sempre existiu. Mas que é muito mais errático, ele não é tão consistente e tem a ver com esse consumo. Nós incrementamos realmente também esse combate e esse número, enfim, não é um número muito expressivo no total, mas entendemos que ele tem uma característica muito diferente em termos de perdas, porque obviamente com o consumo irregular acaba depois por ter uma perda muito maior. E, portanto, para trazer essa transparência e feito esse entendimento nas contas, eu gostava, já no trimestre anterior já estava assim, nós passámos a registrar logo à cabeça um maior valor no caso da irregular. E, portanto, nós agora o que temos é, imediatamente, quando faturamos, uma previsão maior para salvaguardar que não iremos receber. Então, se recebermos mais rápido ou mais lento, isso vai sendo ajustado. Mas isso faz com que haja, digamos, primeiro uma coisa que é maior transparência imediata e não uma espera, que às vezes, em alguns modelos, podem ser de anos. Neste nosso é uma coisa muito mais real quando estamos a faturar. Dito isto, e a sua pergunta mais concreta era se eu ia ver como é que eu ia ver essa flutuação, eu diria que é natural que nos próximos trimestres o valor seja mais elevado, mais parecido até se calhar com o segundo trimestre, mas ele deverá estabilizar logo a seguir, à medida que até a recolha desse consumo irregular venha-se a tornar ele mais eficaz e mostrando que o fazemos melhor do que o fizemos na matriz histórica que alimenta esta informação. Não sei se ficou muito claro, é meio complexo o tema, mas estaremos obviamente aqui a nossa equipa da Rita disponível depois para explicar no detalhe como é que essa conta é feita e esse cálculo é feito. Não, tá certo, ajudou, muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem de André Sampaio, Santander. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão do PIS/COFINS. Vocês comentaram no primeiro trimestre sobre esse assunto e agora vocês voltaram no segundo trimestre colocando os números aí no balanço. Queria saber se vocês poderiam comentar um pouquinho a decisão de não ter feito nenhum impacto no resultado. Vocês estão entendendo que realmente não teria nada a ser retornado para a empresa? Eu queria só ter um pouco mais de detalhe nisso. Henrique Freire, André, só dar aqui nós, como você disse, nós temos registrado um ativo e um passivo e, portanto, ele foi absolutamente neutro. Entendi a sua questão, é um tema que está em discussão. Só pedia aqui ao André Almeida, que é aqui o nosso diretor de contabilidade e de tributos, que pudesse esclarecer um pouco mais porque é que nós fizemos este registro e que consultas nós fizemos, porque temos aqui uma análise detalhada que foi feita para consolidar este registro, que digamos neutro em termos de resultados. Bom dia. Bom, a gente teve análise de assessores legais para suportar a nossa decisão e o nosso entendimento é que quando a empresa ingressou com a ação no judiciário, ela estava protegendo ou estava representando os consumidores da EDP. Então, todo ganho que é decorrente desse levantamento de crédito do PIS e COFINS tem que ser devolvido ao consumidor, porque assim, como eu disse, a gente estava representando os nossos consumidores. Então, de uma forma muito simples, é isso. Então, a gente tem um ativo a receber contra o governo, contra a Receita Federal, a União, a ser recuperado com compensação de tributos, e o passivo registrado em nome desses consumidores, que a gente aguarda uma determinação da ANEEL da forma de devolução, se vai ser no mercado ou se a gente vai devolver consumidor a consumidor. Essa é uma dúvida do setor ainda que precisa ser esclarecida pelo regulador. E o ponto é esse. Espero ter esclarecido aí tua dúvida. Não, perfeito. Muito obrigado. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1, estrela 1.
Com licença, não havendo mais perguntas, a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2019 e do primeiro semestre de 2019 da EDP Energias do Brasil está encerrada. As perguntas recebidas pelo webcast serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.